Olá, Vitor Ferreira, Caminhando com Cristo, nossa reflexão para esta sexta-feira. Nós vamos falar hoje rapidamente, sobre o segundo livro de Crônicas, Falamos ontem do primeiro livro de Crônicas, E pudemos, obviamente, observar que o primeiro Crônicas, ele faz uma recapitulação do último capítulo de 1 Samuel e de todo o segundo livro, ou seja, 2 Samuel. Já Crônicas 2, ou seja, o segundo livro de Crônicas, é uma recapitulação de 1 Reis e 2 Reis. Os relatos desses dois livros, ou seja, 1 e 2 Crônicas, aconteceram num período de quase 5 séculos de história. Você já pensou? Em 2 livros nós temos aqui 5 séculos de histórias. O livro de 2 Crônicas começa com uma empolgante relatório, um relato da construção do Templo de Salomão, apresentando também sua destruição. Construiu e destruiu. Já a conclusão do livro descreve o decreto de Ciro, o persa, para reconstruí-lo. Lembra, o texto? Pode ir lá reconstruir, Como também os eventos que envolveram o fim da monarquia de Israel, que ocorreu lá pelos idos de 586 a.C. Em 1 Crônicas, foi registrado somente a experiência de 2 reis de Israel, Saul e Davi. Em 2 Crônicas, observa-se que Esdra ignorou em grande medida os reis de Israel, o rei do norte, ou os reis do norte, o reino do norte, detendo-se mais detalhadamente aos reis de Judá. O objetivo do autor, que a gente considera que é Esdra, Eu disse ontem, que tudo indica que foi Esdra, era fazer uma narrativa minuciosa da monarquia judaica. Desde a morte de Saul, que foi o primeiro monarca, Saul foi o primeiro monarca, em 1011 a.C., até a morte de Zedequias, como também relatar a destruição de Jerusalém, que ocorreu em 586 a.C. Essa narrativa da monarquia abrange um período de 425 anos. Além disso, na conclusão de 2 Crônicas, Esdra, o autor do livro, faz uma introdução ao livro que leva o seu nome, ao mencionar a profecia dos 70 anos de cativeiro. Está lá em 2 Crônicas, no capítulo 36, no verso 21, que se cumpriu em 535 a.C., conforme contemplado no próprio livro de Esdra, que recebe o nome de Esdra, no capítulo 1, versos de 1 a 4. Dos 476 anos que perfazem os 2 volumes de 1 e 2 Crônicas, 436 referem-se aos relatos de 2 Crônicas. Isso é muito importante, Então, nós temos nesse livro, Salomão pedindo sabedoria a Deus, preparativos para a construção do templo, os utensílios do templo, a arca que é levada para o templo, e obviamente depois da construção por Salomão, Salomão fez um belo discurso, a oração de dedicação de Salomão, muito interessante, Está lá no capítulo 6 de 2 Crônicas, verso 12, e pôs-se em pé diante do altar do Senhor na presença de toda a congregação de Israel e estendeu as suas mãos, porque Salomão havia feito uma plataforma de bronze de 5 côvados de comprimento. Côvados
essa medida aqui, 45 centímetros mais ou menos, tá? 3 côvados de altura, e a havia posto no meio do átrio, e pôs-se em pé sobre ela, e ajoelhou-se diante de toda a congregação de Israel, e estendeu suas mãos em direção ao céu, e ele disse: Ó Senhor Deus de Israel, não há Deus como tu, no céu nem na terra, nem guarda o pacto e demonstra misericórdia para com os teus servos que andam diante de ti e de todo o teu coração. Depois segue aí no versículo 15, né? Então, uma bonita oração em 2 Crônicas. Depois temos lá alguns reis, né? O fim do reinado de Josafá, Jorão, rei de Judá, e aí vale a pena conferir, né? O Acasias, né? Rei de Judá, e temos aí vários reis, Jotão, né? E aí mostra a derrota de Judá, né? Que Judá é derrotado, né? Logo depois de Acás, que é rei de Judá, Ezequias, também rei de Judá, né? Ezequias foi aquele que limpou o templo, né? Ezequias restaurou a adoração do templo. Então, uma história muito bonita, uma leitura muito agradável, que você pode se tornar aí um assíduo leitor da Bíblia, com essas histórias maravilhosas que Deus nos proporcionou através dos profetas para contemplar a palavra do Senhor, né? Ezequias celebrando a Páscoa, né? E por aí afora, depois Josias, né? E aí você vai ver quem são os reis que foram do lado do Senhor e aqueles que se afastaram do Senhor, né? Tipo Manassés, que depois teve um arrependimento, né? Significativo, né? Teve a história de Manassés, uma história bonita, né? Teve um arrependimento de ter feito tantas coisas erradas, né? Então, é isso que eu recomendo para você. A história é bonita demais. Você vai pegando texto sobre texto em contexto e vai se deliciando com a palavra do Senhor. E é o que eu desejo a você. Ensine sua família a buscar ao Senhor, a entender a palavra do Senhor através da mensagem, através do Espírito Santo. Esquece esse negócio. Olha, me disseram, Deus me disse que você... Não, Deus não vai mandar ninguém aí para te avisar nada, não. Fique sossegado, Deus fala com você, você conversa com Deus. Busque a presença do Senhor, reúna sua família, estude a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor, está escrito. Fora disso, não leve em consideração, né? Seja igual os bereanos, nós vamos ver lá à frente, né? Paulo ia lá, falava, ele espera aí só um minutinho, ia lá, conferia, segue, porque está falando certo. Não se deixe enganar, a responsabilidade é sua, porque você que vai dar conta da sua vida, eu que vou dar conta da minha vida. Não tem como ninguém fazer isso por mim, meus filhos não podem fazer isso por mim, minha mãe não pode fazer isso por mim, meu pai não pode fazer isso por mim. Prepara-te para encontrar-te com teu Deus. E é você que vai encontrar com Deus. Sou eu que vou encontrar com Deus. Tá bom? Que Deus nos abençoe, nos dê uma sexta-feira abençoada, que possamos nos preparar para o Santo Sábado do Senhor. É o que eu desejo para você e toda a sua família. Em nome de Jesus. Amém.